precisa ser cuidado. Esse Deus forte, de alguma maneira, nos mostra que a força de Deus não é imposição. A força de Deus é de uma outra natureza totalmente diferente. Porque a força de Deus é o amor. O amor que se traduz muitas vezes no esvaziamento e na negação de si mesmo para fazer com que o outro tenha vida em plenitude. O anúncio do Natal hoje é muito claro em relação a isso. Este menino Jesus faz com que nós possamos contemplar um Deus que se esvazia, um Deus que sai de si mesmo, um Deus que abre mão da sua condição divina, vamos dizer assim, abraçando a humanidade que limita, mesmo permanecendo Deus, para nos mostrar que, na verdade, a força de Deus é uma experiência de um amor que se deve oferecer, que se deve dar para a experiência da felicidade. É através desse menino que nós alcançamos a plenitude da nossa vida, porque é através dele que nós somos salvos. Diz a Sagrada Escritura que esse Deus forte mostra a sua fortaleza, não se impondo a nós, mas carregando sobre si todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, todos os nossos pecados na experiência do amor. São Francisco de Assis entendia em profundidade tão grande o que significa esse mistério da encarnação, que quando pintou o primeiro presépio numa gruta na Itália, pintou esse menino nascido da Virgem Maria numa manjedoura que parecia um sarcófago, envolto em faixas como se estivesse morto, para mostrar para nós exatamente esse mistério que para Deus nascer desse mundo é morrer para si mesmo. Tão profundo esse mistério, tão profunda essa força de Deus, que prefere de alguma forma colocar sobre si tudo aquilo que precisa ser realizado no mistério, do que impor a qualquer um de nós algo que impeça que nós possamos, na nossa liberdade, aderir à experiência desse amor. Santo Agostinho, olhando e contemplando esse mistério do Natal, dizia justamente a respeito da grandeza da liberdade humana e do respeito de Deus, que Deus que nos criou sem nós, não vai nos salvar sem nós. Significa que Ele apresenta o caminho, que Ele realiza a obra da salvação, mas que Ele espera também a nossa adesão ao amor. Contemplar hoje o menino é contemplar essa força misteriosa de Deus, que ao invés de se ostentar, se limita por amor. Será que nós conseguimos fazer isso, né? Muitas vezes limitar a nossa força e o nosso poder por amor. Deus faz isso por nós. Também nós escutamos hoje no texto do profeta Isaías que um outro título é Pai dos Tempos Futuros. O profeta Isaías, que viveu em torno de 700 anos antes de Jesus, chama este menino de Pai dos Tempos Futuros. Por quê? Porque no Evangelho de João nós escutamos de modo muito concreto que o Cristo é a porta. Hoje nós estamos vivendo o ano da misericórdia, onde estamos abrindo as portas santas do mundo inteiro, sinal do Cristo que é a porta. Ele diz a respeito de si mesmo: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a porta. Quem entrar por mim e sair por mim encontrará pastagem, será salvo. A experiência do Cristo que é porta hoje se coloca também segundo a interpretação desse Pai dos tempos futuros, porque no nascimento do Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, Cristo abre para nós a experiência de uma vida nova, cheia de plenitude, cheia de graça, cheia de felicidade e recebida salvação. Ele é o Pai dos tempos futuros, porque Ele inaugura, minha gente, para cada um de nós a possibilidade do céu. E por fim, e talvez não menos importante, Ele é chamado no texto do profeta Isaías de Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Porque de fato não existe verdadeira paz que não venha de Deus, que não venha de Jesus.
quando Jesus entra ressuscitado e encontra os discípulos, a única coisa que Jesus diz, ou disse por primeiro para os discípulos, é isso: a minha paz eu vos dou, não dou a que dá. A paz que vem de Deus significa serenidade para lidar com tudo que acontece na vida. A paz que vem de Deus significa, de alguma forma, ordenamento interior. Será que nós hoje já temos essa paz que vem de Deus? Ou as nossas paixões, os nossos desejos desordenados, as nossas dificuldades de lidar com o nosso pecado, com os nossos problemas, ainda nos impedem de sentir essa serenidade de quem tem a certeza de que foi salvo por nosso Senhor Jesus Cristo e de que está nessa salvação porque vive junto com Jesus essa realidade? Hoje nós adoramos, nós reconhecemos esse príncipe da paz. Se nós quisermos ter paz de verdade no nosso coração, é preciso que nós aprendamos a nos tornar verdadeiramente discípulos de Jesus, imitadores dele, abraçando essa simplicidade de Deus, desejando viver com intensidade essa realidade do amor, nos aproximando desse mistério que nos convida à plenitude da nossa própria humanidade. Esses dias eu recebi pelo WhatsApp muitas mensagens de muitas pastorais da nossa comunidade que fizeram ações e gestos muito bonitos de caridade para o Natal. E eu notava que nessas mensagens, continuamente, as pessoas manifestavam a alegria de ter feito bem para alguém. As pessoas diziam como foi bom ter feito essa experiência pelos que precisam. Como nós estamos felizes de poder ter ajudado as outras pessoas. É verdade. Quem procura na experiência da sua vida fazer o bem, quem procura na sua experiência de vida ir ao encontro daquele que necessita, quem coloca à disposição a sua posse para fazer crescer a dignidade daquele que não tem, se sente feliz, porque se sente como Deus. Ele, que é rico em plenitude, vem ao encontro da nossa fraqueza para dar a cada um de nós toda a sua riqueza, que é a presença da divindade em nós através do Espírito Santo. Precisamos querer seguir esse príncipe da paz, não só no tempo do Natal, mas sempre que for possível, sempre que for preciso, ir ao encontro do outro com gesto de amor. Eu gostaria de terminar essas palavras de hoje, lendo com vocês receberam um cartãozinho de Natal. Eu espero que tenha dado para todos, nós vamos fazer bastante, senão Deus nos desculpe, mas que bom que estamos com a igreja cheia hoje. Mas gostaria que nós pudéssemos ler o que diz o Papa Leão Magno, São Leão Magno, a respeito do dia de hoje. Hoje, amados filhos, nasceu o nosso Salvador. Alegremos-nos. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida. Uma vida que, dissipando o temor da morte, enche-nos de alegria com a promessa da eternidade. Ninguém está excluído da participação nesta felicidade. A causa da alegria é comum a todos, porque nosso Senhor, vencendo o pecado e a morte, não tendo encontrado ninguém isento de culpa, veio libertar a todos. Exulte o justo, porque se aproxima a vitória. Rejubilhe o pecador, porque lhe é oferecido perdão. Reanime-se o pagão, porque é chamado à vida. Quando chegou a plenitude dos tempos, o Filho de Deus assumiu a natureza do homem para reconciliá-lo com o seu Criador. Eis porque no nascimento do Senhor os anjos cantam jubilosos. Glória a Deus nas alturas e a cima, paz na terra aos homens de boa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.